Meus amados, paz do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos pensar um pouco nessa noite sobre características dos herdeiros da promessa, a fim de que você aqueça comigo o raciocínio. Você pode repetir isso comigo para que seja guardada na sua memória. No final do culto, eu vou lhe cumprimentar à porta, terei prazer em fazer isto, e vou perguntar para você qual foi o tema do sermão. Aí, como eu estou lhe dando uma canja, fácil, você já guarda aí, sinais dos herdeiros da promessa. Tudo bem? Mas pelo ânimo que eu sinto de vocês daqui, a vontade é de sair saltitando. Com mais ânimo. Sinais. Melhorou bastante. Você que acompanha de casa, eu espero que também esteja animado correspondentemente a essa segunda oportunidade que os irmãos tiveram de responder aqui ao tema do sermão. Então, quando eu te cumprimentar, aquele abraço gostoso, caloroso, qual foi o tema do sermão, você vai me responder o quê? Sinais dos herdeiros da promessa. Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá para a leitura bíblica, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, até o final do capítulo. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Uma declaração quase que poética do príncipe dos pregadores, assim chamado, Charles Spurgeon, e que ele, nessa declaração, quase que rasgando seu coração, apresenta sua crença a Deus e a sua esperança renovada ao pensar sobre as promessas de Deus. Então, Spurgeon disse o seguinte: eu serei o seu Deus. Ele se lembrando do que Deus disse aos filhos da promessa. Eu serei o seu Deus. E aí, meditando nesta declaração, Spurgeon disse: promessa de amor maior não há. É um mar profundo de alegria, um oceano ilimitado de prazer. Vem, banhe seu espírito nele, nade sem parar
e não encontrará margem. Mergulhe por toda a eternidade e não achará o fundo. Eu serei o seu Deus. Crer nesta certeza, Deus sendo Deus, nosso Deus, nos faz desfrutar de esperança, nos faz caminhar com perseverança, identificar-nos nesse cenário de aliança com este que é Senhor de tudo, e Senhor de tudo nos diz: eu sou o seu Deus. Oh Deus, que maravilha! É viver de fato como um filho com pai. É de viver de fato não como órfão, como alguém que está à deriva no mundo, na vida, sem ninguém por si. Não, eu serei o seu Deus, passe o que passe. Ande por onde ande, eu serei o seu Deus. Promessa maior, diz Spurgeon, não há. Águas gloriosas como estas não existem. É um mar profundo de alegria, um oceano ilimitado de prazer. Os autores da carta aos Hebreus precisavam ser lembrados disto, desta realidade da promessa de Deus. Observem que o texto se inicia com uma declaração, uma pontuação de atitudes diferentes de pessoas que foram lembradas anteriormente. A expressão do versículo 9, quanto a vós outros, nos sugere que as atitudes que se seguirão são diferentes de atitudes que foram apresentadas anteriormente por certo tipo de pessoa, certa categoria de gente, certos espectadores que estavam ali recebendo lampejos, flashes de iluminação, sentindo na pele, porque viviam na comunhão dos santos, na comunidade dos santos, na verdade, e desfrutavam das benesses que Deus despejava como Senhor deles, Senhor do pacto, sobre aquela comunidade. Porém, mesmo vivendo nessa família, nessa comunidade pactual, estes nunca foram daí, nunca pertenceram a esse meio. Porque o texto diz, quem são estes diferentes dos amados do versículo 9? É só você olhar com cuidado o início do capítulo 6. Diz assim, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que eles estavam no cenário da comunidade da aliança. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, isto é, eles viram na vivência da comunidade que Deus era bom. Eles foram até agraciados com a bondade de Deus nas suas provisões ordinárias da vida. Provaram o dom. Dom aqui viram como Deus é bom, vendo, testemunhando na vida deles e dos outros. Se tornaram participantes do Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo agia na comunidade da fé, e eles estavam no meio e viam o que o Espírito Santo fazia na vida das pessoas. Provaram a boa palavra de Deus, eles estavam na comunidade, desfrutaram dos benefícios do alimento da palavra, da segurança que a palavra transmite, inclusive para suas emoções, porque é assim também. Nós somos expostos à palavra de Deus e a palavra de Deus equilibra inclusive nossas emoções. Se você não sabia disso, saiba disso. Todo o nosso ser é afetado pela palavra de Deus. Matéria, físico inclusive, e não matéria. Alma, psique. As emoções também são tratadas, porque nós somos um só, um complexo
de elementos que são afetados, são tocados pela palavra de Deus. Deus transforma a gente quando a gente está com o coração corretamente posto diante dele, ouvindo a sua palavra. Nossas emoções são tratadas, nossa vontade é tratada, nossas motivações são buriladas, purificadas, nossa vontade, todo o nosso ser é trabalhado. Só que estes, descritos aqui no início do capítulo 6, estavam presentes na comunidade e viam como Deus falava. Diz o texto, eles provaram a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro, isto é, eles ouviam as promessas escatológicas, de que viria o Rei da Glória por fim para colocar bom termo em todas as coisas e consumar tudo. Eles ouviram as promessas do cessar das lágrimas, das dores, eles ouviram isto. Mas caíram. Sim, diz o texto, é impossível uma outra vez renová-los para arrependimento. Isto é, eles estavam ali, viam o que estava acontecendo, de certo modo experimentavam o testemunho dos outros e sumiram dali, porque nunca foram dali, porque eles não pertenciam ao cenário pactual. Então o Senhor diz, é impossível que eles se arrependam, porque eles não são, nunca serão. E o texto continua, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, isto é, pela maneira como eles decidiram viver suas vidas, eles estão zombando, escarnecendo da obra de Jesus Cristo. Por isso que é impossível que eles sejam restaurados. Eles zombam de Cristo com a maneira de viver, entende? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Há uma analogia aqui entre a terra produzindo, fazendo aquilo que foi criada para fazer, e quando não acontece isso. Há um problema, não há utilidade para isso mais. Mas aí o texto no versículo 9, assim como um balde de esperança derramado sobre o verdadeiro crente, faz uma diferenciação. Quanto a vocês, vocês são diferentes destes que estiveram, mas nunca foram e nunca serão. Vocês são diferentes. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, e de fato a maneira dura de tratar o tema, não é? Você deve ter, enquanto eu falava aqui, deve ter engolido seco algumas vezes aí, porque é uma palavra dura, porque a gente não sabe quem é quem. Quanto a vocês, porque vocês são distintos. Estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Quem eram aqueles irmãos destinatários? Quem são esses irmãos destinatários da carta aos Hebreus? Eram cristãos que haviam entendido que o cristianismo suplantara o judaísmo, haviam entendido que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, que as cerimônias exteriores da lei agora foram substituídas pela profissão de fé em Cristo Jesus, que era maior, melhor do que todos os sinais. Na verdade, os sinais só tinham correspondência e sentido no Antigo Testamento por causa de Jesus. Tire Jesus, Cristo, e os sinais não têm sentido. Os ritos cerimoniais, as cerimônias do Antigo Testamento, todas as simbologias que apontavam para a pureza, para a redenção, sem Jesus, esses sinais são inócuos, vazios. Então Jesus era o fim para o qual conduziam os sinais. Aliás, os sinais apontavam para ele. Quando as pessoas ouvem Jesus Cristo
entendem que ele é a promessa de todo o Antigo Testamento, se inclinam para ele, abraçam a fé. Voltar para os sinais seria abandonar o sentido pleno, o telos, a finalidade, o máximo. Então, não havia sentido dizer que ouvir o Evangelho e voltar para o contentamento das simbologias do Antigo Testamento, para as cerimônias, para os ritos, para as exigências cerimoniais, significava não entender Jesus, não compreender o Messias, o maior e melhor. Então, alguns irmãos estavam vacilando na fé. Alguns irmãos, em virtude da perseguição que estavam sofrendo, estavam periclitando, titubeando entre abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Por isso, eles são exortados à perseverança. Tudo bem que entendemos agora por que o autor aos Hebreus fala muito do Antigo Testamento? Porque ele fala, por exemplo, que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Que as coisas antigas são sombra do que é melhor e maior. Então, se você não entende quem eram esses irmãos destinatários da carta, você vai ser ofuscado no entendimento do objetivo da carta. Você não vai entender o que ele está dizendo aqui no capítulo 6, contrapondo um grupo que parecia ser, mas nunca foi e não estava mais, e um grupo que estava vacilando, ouvindo propostas sedutoras para o retorno à antiga religião, o judaísmo. E voltar seria um retrocesso, não é só redundante essa expressão, mas voltar seria um retrocesso absurdo do entendimento. Voltar para o judaísmo. Por isso, o autor faz algumas lembranças aqui apropriadas. E aqui no capítulo 6, nessa seção que lemos, versículos 9 até versículo 20, encontramos algumas características desses verdadeiros herdeiros da promessa. Eu uso essa expressão muito pedagógica, porque a expressão promessa aparece na seção lida pelo menos 2 vezes ou mais. E no contexto de promessa, aparece quem promete. O que garante a promessa? Quem é que me garante que isso vai acontecer? Então, tudo está aqui. Esses benefícios todos são apresentados aos herdeiros da promessa, que não foram embora e nunca mais voltarão, entende? Quanto a vocês, amados, estamos certos de que coisas melhores vos esperam por vocês. O primeiro sinal dos herdeiros da promessa, isto é, a evidência de que você e eu somos herdeiros, aparece no verso 10, na minha leitura aqui. Por quê? Por que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação? Por quê? Porque esses herdeiros da promessa são bons? Não. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostram para com o seu nome. Para falar das realizações, do trabalho dos irmãos, genuinamente herdeiros da promessa, o autor enfatiza Deus, que nunca se esquece. Primeiro sinal dos herdeiros da promessa é que estes, isto é, os herdeiros da promessa, oferecem todo o seu trabalho ao justo. Quem é o justo aqui? Versículo 10. Deus, que é chamado no texto de não injusto. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. Deus não se esquece do trabalho dos seus filhos da promessa. Deus considera cada gesto, cada trabalho desse povo. Deus não esquece. Ele tem no seu livro o seu nome.
o nome do seu povo e o trabalho que o seu povo realiza será recompensado. Sabe por que Deus não é injusto para se esquecer? Porque Ele é justo. Porque Ele sabe o que é trabalhar. Deus é trabalhador mor. Primeiro trabalhador, excelentíssimo trabalhador, modelo de trabalhador. Deus nos mostrou isso na criação. Que trabalho perfeito, a criação do Pai, de Deus. Deus mostra isso na história, trabalhando na história, construindo, revelando-se na história. E Deus fez isto em seu Filho Jesus Cristo. Deus trabalhou por meio do seu Filho Jesus. Deus trabalha por meio do seu Filho Jesus. Jesus é o exemplo do trabalho de Deus. Jesus é o exemplo do serviço a Deus. Jesus nos mostra como Deus trabalha e nós trabalhamos como Jesus trabalha, porque Ele é o modelo do nosso trabalho. Ele é o modelo da edificação da igreja. A igreja é edificada pelo trabalho dele. Ele tinha tanto prazer em fazer a vontade do seu Pai, de entregar-se por sua igreja, que, embora fisicamente cansado muitas vezes, ele podia pegar no sono em um barco, por exemplo, cansado da lida do dia, cochilar no barco açoitado pelas ondas, ventos fortes, e mesmo cansado e cochilando no mar bravio, ele podia fazer daquele barco seu púlpito, como fez, ensinando, trabalhando, porque ele era aquele que até os ventos e o mar lhe obedeciam uma voz. Foi ele quem disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, servir, trabalhar para o Senhor é uma honra, é uma característica dos herdeiros da promessa. Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho de vocês. Trabalhar é sinal dos herdeiros da promessa. Ter satisfação em servir a Deus na terra, amando a sua igreja, vai além, ultrapassa as dificuldades do caminho, as decepções que temos pelo meio do caminho. E não são muitas, não são poucas. Nos decepcionamos com as pessoas, com nós mesmos. Mas servir a Deus, servir a igreja, trabalhar, é uma bênção, prazer. Eu não sei porque há na igreja pessoas que declinam de trabalhar no reino de Deus, servir. Preferem ser servidas. Se o Filho do Homem não veio para ser servido e para servir, em contraposição, alguns querem ser servidos. Vivendo na contramão do Redentor, eu não consigo entender porque as pessoas declinam das oportunidades que Deus lhes dá, honra de serviço no corpo. Se lhe acontecesse qualquer coisa e alguém lhe dissesse aqui, alguma liderança aqui da congregação, dissesse assim: irmão fulano de tal, irmã fulana de tal, em 2024, o irmão e a irmã vai ficar descansando, não vai servir em nada, não vai trabalhar em nada. Como você receberia isso? Parece-me, na minha experiência pastoral, que alguns soltariam fogos de artifício. Pastor, isso era tudo que eu pedi a Deus. Senhor, misericórdia. Eu ia adoecer, eu adoeceria, se tirassem de mim o prazer de servir. Eu acho que eu ia me deprimir se tirassem de mim a honra do serviço. E eu não consigo entender o contrário. É por isso que o autor diz assim: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. Porque essa é uma marca dos herdeiros da promessa. Eles servem
ao justo. Eles servem na igreja, no reino, para o justo. Isso é muito importante lembrar. Porque o nosso serviço tem um alvo, né, de atenção, de satisfação de necessidade. Então, alguém está carente, nós servimos. Alguém que precisa do nosso serviço, estendemos a mão. A obra carece de obreiros. Jesus pediu para a gente orar para que Deus enviasse trabalhadores para a seara. A obra aqui é o reino, o avanço do reino. Precisa de testemunhas. Então nós dispomos a nossa vida e vamos e cumprimos a missão. Mas nós não fazemos isso porque Deus está carente, necessitado da minha contribuição. Porque o texto segue. Do amor que mostraram para com seu nome, pois serviram e ainda estão servindo aos santos. Nós servimos ao corpo em honra ao Senhor Jesus. É como se o serviço que é dedicado a você, no final das contas, fosse oferecido em louvor ao justo. Por isso que o trabalho que esses irmãos fizeram, uns com os outros, uns para os outros, aos santos, e aqui santos é a igreja, a prestação, o cuidado, a aproximação, o atendimento uns dos outros, é atribuído como um trabalho entregue a Deus. Porque quem vai recompensar é Deus. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. Dito de outro modo, quando você serve na igreja, serve no reino de Deus, e faz isto com a motivação boa, isto é, com o objetivo de glorificar a Deus, não você, Deus. Deus é quem recebe isto em louvor e glória. E está contabilizado, ele não se esquece. As pessoas podem se esquecer e elas se esquecem. Você se esquece. Eu me esqueço. Deus não. Quando eu entendo isto, sou liberto das cadeias, das falsas expectativas, de esperar resposta, feedbacks dos outros. Me desanimar quando esses feedbacks não vêm. Porque eu entendi que é Deus quem não se esquece. Se nós considerássemos isto com mais afinco, teríamos menos gente frustrada na igreja. Teríamos menos pessoas queimadas na fé, desestimuladas no congregar-se, mais dispostas e não indispostas para o serviço. E dificilmente ouviríamos a declaração: eu fui lá, mas ninguém reconheceu o que eu fiz. Essas pessoas não têm que reconhecer mesmo, quem tem que reconhecer é Deus. É porque, no fundo, às vezes, nós não fazemos para Deus, não é? Agora veja que aparente ironia. Quando a gente faz para as pessoas, esperando delas, e para nós, nosso reconhecimento, as pessoas vão esquecer. Sim ou sim, elas vão esquecer. Gerações passam, gerações vêm, as pessoas se esquecem. Algumas igrejas têm um esforço de preservarem a memória dos seus, digamos, mourões. Então, intitulam o nome de salas
Sala fulana de tal, como a irmãzinha que começou a igreja na sua casa. Sala Benedito não sei quem. É uma pessoa que esteve ali desde os primórdios, numa tentativa de preservar a memória, mas, honestamente, se perguntar na igreja quem são essas pessoas, mesmo com todo esse esforço, as pessoas não se lembrarão. Porque quem tem que se lembrar é Deus. E o texto diz que Deus não se esquece. Mas se eu vivo para servir, esperando pelos outros, os outros vão se esquecer. Quando eu vivo para Deus e faço para Deus, Deus não se esquece. Isto é combustível, não é? Então, servir ao justo é característica de quem é herdeiro da promessa. Quem não faz parte desse cenário pactual não vai ter prazer em servir ao justo. E não serve porque o justo precisa. Não, servir é adorar. Serve porque reconhece o justo em tudo o que faz. Então, essa primeira característica. Alguém disse: Jesus trabalha em sua igreja e os membros saudáveis o fazem também. Há um hino que diz assim: no rude labor, no esforço tenaz, somente o Senhor vitória nos traz. Em sua bondade nos socorrerá, conforme a esperança meu Deus proverá. Na hora final, a morte a chegar, a voz divinal nos há de alegrar. Minha alma segura então cantará, a doce esperança meu Deus proverá. E no 171, estrofes 4 e 5. Além de não se esquecer do trabalho do seu povo, o Senhor recebe o amor que demonstramos ao seu povo. Diz o texto: Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho de vocês e do amor com o qual vocês evidenciaram para com o seu nome, pois serviram e ainda estão servindo aos santos. Servir aos santos, servir a comunidade da fé, significava revelar amor ao Senhor. Amar ao Senhor significa também servir uns aos outros. Dito de outro modo, se eu não sirvo ao outro, eu amo o Senhor? Algo para se pensar. O Senhor não esquecerá das obras que resultam no amor. Então, o escritor está trazendo a lembrança da comunidade cristã de sua época, que os atos de misericórdia e amor mostrados no atendimento dos irmãos necessitados revelavam naquele horizonte a verticalidade do amor do próprio Senhor. E isto é maravilhoso mesmo. O serviço aqui, na linha horizontal, refletindo o amor que recebemos da linha vertical. O serviço como a estampa do amor de Deus. O serviço estampando o amor de Deus. O que você está servindo por amor a Deus? É para revelar o amor de Deus. É o amor de Deus. Nunca eu. É Deus. Deus. Nesse sentido, nos lembramos de Mateus 25, 35 a 40. O Senhor Jesus dizendo, olhando lá para o escatom, isto é, para o último dia, o dia da prestação de contas, ele antecipa dizendo assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber,
E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Então, quando, Senhor? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando Jesus nos dá a nova vida, Ele nos coloca em uma nova comunidade para servirmos. Mas há uma segunda característica aqui, uma terceira característica que aprendemos dos herdeiros da promessa. É que eles, ademais de saberem o que é melhor, está aqui, estamos certos de coisas melhores, eles sabiam o que era melhor era Jesus. Ademais de servirem o justo, eles mantêm o ritmo dos perseverantes. Ritmo. O que houve aqui? Uma desaceleração, não foi? Uma mudança de ritmo. E agora, o que houve aqui? Parou. Os herdeiros da promessa nunca param. Veja o texto, que belo isso. Desejamos, versículo 11, que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Continue mostrando até o fim. Quem é pai já deve ter experimentado, pai e mãe, a experiência da família em uma viagem de carro, com filhos pequenos sentados atrás. E já devem ter ouvido repetidas vezes, vocês devem se recordar disso, se são pais, né? Já está chegando, papai. Demora muito, mamãe. E essas declarações, já chegamos, vai demorar, estamos longe. Aí a gente responde assim: falta pouco, já estamos chegando, tenham paciência, logo, logo vou parar. Aí passam alguns segundos, já está chegando, papai. Eu lembro como se fosse agora mesmo, essas coisas todas estão muito frescas na minha memória. Estou com uma de 23, um de 17, mas parece que estão... O tempo não passa para a gente que é pai, né? O tempo congela lá, né? A gente chama o garotão de bichinho lindo do papai, né? Ô pai, que é isso? Uma voz grossa. Que é isso, pai? O senhor está me envergonhando aqui na frente dos meus amigos, né? Que história é essa, pai? Coisinha linda do papai. Aí ela diz: pai, por favor, não faça isso. E essas declarações apressadas dos filhos, né? E a gente responde pacientemente: está chegando, está chegando, está chegando. Eles querem chegar logo. Parece que quando crescemos somos ainda perseguidos por esta impaciência, pela chegada imediata. Só que a gente não pergunta para o papai e para a mamãe mais. A gente cobra dele. Está demorando demais, Deus. Vai demorar mais. Dá para ser em 5G esse negócio? A impaciência tende a nos desequilibrar na vida. E a impaciência gera desistência. A impaciência é inimiga da perseverança, sabia? Inimiga da diligência. Porque quanto mais impacientes, mais desestruturados, mais perdemos a concentração no que estamos fazendo. Menos diligentes. Precisamos aprender a lição da diligência, irmãos. Da perseverança. Por que você acha que quando o Senhor Jesus falava do reino, ele usava figuras que demandavam paciência? Exemplo, semente de mostarda. Quem é que planta uma semente hoje e já quer produzir amanhã? Não existe isso. Tem que dar o tempo devido para as coisas acontecerem. Mas a gente já quer para ontem. Em tudo na vida, a gente exige pressa.
e quer fazer isto com relação à maneira de Deus trabalhar. Não faça isso, não. Porque Deus trabalha no tempo dele. Tudo já está desenhado, escrito, determinado. Tenha paciência. O que o autor está dizendo, meus irmãos, vocês estão sendo seduzidos a abandonarem o cristianismo. Talvez estejam sofrendo nesse momento, e estavam alguns deles sofrendo perseguição. Tenham paciência, sejam diligentes, mantenham o ritmo. Não parem, continuem. Pastor, estou cansado, está doendo, continue. Continue. Pastor, ninguém reconhece, continue, faça para o Senhor. Ele não se esquece, continue. Continue, continue. Mantenha o ritmo. Meus irmãos, nessas minhas andanças, tenho visto tanta gente perdendo o ritmo. Começa bem a jornada. Eu me lembro de certa ocasião, recebemos uma pessoa na igreja, assim, visitando, depois da escola dominical, se apresentou todo animado. Disse, meu pastor, sou presbiteriano também, mudei para essa cidade aqui, e aqui é o meu lugar. É a primeira vez que ele estava chegando, já estava dizendo que era o lugar dele. Aqui é o meu lugar, aqui eu quero, aqui o senhor pedir para eu varrer, vou varrer, o que tiver para eu fazer, eu vou fazer, eu quero servir. Ele não ficou 6 meses lá. Não ficou 6 meses, aí fui visitá-lo, porque eu escutei que ele estava visitando outro lugar. Eu fui saber, aí me chamou, me ofereceu uma janta, aí deu as razões pelas quais aquele ânimo não estava mais ali presente. Ele dizia, aqui na igreja, não tem adolescentes. E a minha filha adolescente deseja ir para outro lugar. Aí eu pensei, meu Deus do céu, ele é governado pela decisão da filha adolescente. Aí gelou as entranhas, os bofes, o intestino, tudo gelou aqui em mim, né? As tripas, tudo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que ele está dizendo? Pois ele saiu da igreja porque não tinha adolescente. Aí eu me lembrei daquela pessoa que tinha se encontrado comigo, depois da escola dominical, dizendo que iria inclusive servir, varrendo a igreja se fosse necessário. 6 meses depois, queria ir para uma igreja maior que tinha muito adolescente. Eu perguntei para ele, mas você não acha que a sua filha aqui não pode ser um canal para chegar mais adolescentes? Mas eu já quero ir para um lugar onde tem a obra pronta, porque é menos trabalho, vai dizer, né? Oh, meu Deus. Mantenham o ritmo, irmãos. Não sei se há alguém que me escuta nessa manhã, ou que nessa noite, que está aqui talvez, que está reduzindo o ritmo, flertando com outras coisas. Não faça isso não. Mantenha o ritmo do serviço ao Senhor. Se você é herdeiro da promessa, continue firme na fé, honrando o Senhor Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 9:26, dando o seu testemunho, assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu sou apaixonado por maratonas, né? Gosto de assistir, apreciar, ainda sonho com fazer alguma vez na minha vida. O tempo está passando, eu estou ficando mais velho, vai ficando mais difícil, mas pelo menos uma meiazinha, 21 quilômetros, tal, eu gostaria de fazer. Mas você vai se lembrar aqui do que eu quero dizer com a imagem da São Silvestre, não é? É uma prova clássica de São Paulo, né? Final de ano, 31 de dezembro. Um dia desse você vai me ver lá, eu com uma faixinha assim, ó, Beteliano na São Silvestre, você vai me encontrar lá, viu? Pastor Samuel ali é doido mesmo, ele foi mesmo, ó. Você vai me ver lá, com a graça de Deus, quem sabe esse ano, vamos ver. E quando inicia a prova, você vê cada figura, não é? É gente fantasiada de Homem-Aranha, tem gente dizendo assim, José, case comigo, vestido de noiva, não é? José vai casar comigo, não me enrole não, vestido de noiva, a mulher. E aí tem umas figuras, que é uma atração à parte. Aí tem um grupo da elite, que fica à frente, que são
africanos, quenianos, são a nata do esporte, né? E alguns brasileiros ali no meio também, são bons profissionais, bons atletas. E tem aquele grupo que sai em disparada. Primeiro quilômetro, um anônimo saiu disparada e deixou os quenianos para trás. E disse assim, gente do céu, o que é isso aí? Saiu disparada, 1 quilômetro de distância. Aí ele vai cansando. De repente passam os quenianos assim, parece uma tropa, né? Parece que vai passar por cima. E aquele que começou a 1000 já cessou. Aí eu fui estudar esse negócio e descobri que é uma estratégia de alguns para tentar aumentar ritmo, coisa do gênero, mas essa figura aqui, que sai disparado e depois para, não é para nós, tá certo? Mas aquele que começa, ó, aquelas passadas largas, parece um flamingo, né? Você fala assim, vendo da televisão, nossa, parece que ele está tão lento. Lento? 25 km por hora. Isso aqui, ó, lento. 25 km por hora, 26, 30 km por hora. Pastor, eu corro 6 quilômetros, eu fico a morrer. Manter o ritmo é o segredo. É uma expressão em espanhol que o chileno costuma dizer. E não tem nada a ver com música, é com a música, e depois saiu uma música com isso, não é? E se você cantar essa música aqui, depois eu vou ter uma conversa com você, viu? Despacito pero seguro. Está proibido de pensar na música, viu? Despacito pero seguro. O que é isso? Devagar, mas com segurança. Isto é, mantenha o ritmo. Fique firme, irmão. Continue firme. Sabe por que tudo isso? E aqui eu concluo. Diz o texto, para a plena certeza de esperança. E diz o texto que o autor da promessa é que está na linha de chegada esperando. É a garantia de que você vai terminar bem essa prova. Ó. E diz o texto aqui, olha aí. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, o conjunto é este, o uniforme dos herdeiros da promessa, esse uniforme de diligência. Pois, e aqui desde o versículo 13 até o versículo 20 apresenta o porquê a gente vai terminar bem. O porquê essas promessas serão cumpridas. Porque tem a ver com quem fez a promessa. Eu não vou terminar bem essa carreira, eu não vou manter o ritmo porque eu sou fera neném. Não sou, não. Não sou bom coisa nenhuma. Mas é porque um perfeito fez a promessa. Eu sou um herdeiro da promessa. Deus jurou, diz o texto. E aí se remonta a Abraão, na promessa, o juramento que Deus fez, lá em Gênesis. Deus, quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para jurar, porque todo mundo jura pelo que era superior, quem é superior a Deus? Então não há ninguém superior a Deus. Então o que ele faz? Ele jura por si mesmo. E ao jurar por si mesmo, ele está dando a finiquitação da segurança de que aquilo será dado. Nada poderá demover essa promessa do lugar. Nada poderá invalidar essa promessa, porque ninguém é maior do que Deus e Deus jurou por si mesmo. A garantia do cumprimento é Deus, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E tal como disse, fez. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Obteve por quê? Porque Deus foi quem prometeu.
Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis aqui que o texto diz? Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Quais são as duas coisas imutáveis? Identificou? Promessa, juramento. Por que são imutáveis? Pelo autor da promessa. Quem fez a promessa não muda, é fiel. Por que a gente vai terminar essa carreira bem, irmãos? E por que a gente não vai? Porque Deus prometeu manter-nos, manter os herdeiros da promessa. A gente pode enfrentar lutas, e enfrenta mesmo, de sabores, tropeçar aqui e acolá, mas Ele nos levanta e a gente mantém o ritmo, mantém o foco. Isso nos dá esperança, irmãos. Por isso o autor termina aqui no 19 dizendo: temos esta esperança por âncora da alma. É algo seguro, firme, está firme, estabelecido, equilibrado, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho absoluta certeza de que vou terminar essa jornada. Sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta de que vou terminar a minha jornada de serviço bem. Porque meu irmão, que me representa diante de Deus, Jesus, já terminou e entrou, chegou primeiro da linha de chegada. Ele estava correndo essa carreira com a gente, mas ele já terminou. Precursor, abriu o caminho. Nós vamos no passo dele agora. Nós vamos terminar, porque Deus jurou. E no seu juramento enviou Jesus para fazer a trajetória primeiro que a gente. Por que eu vou ressuscitar quando eu morrer? Depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou, abriu o caminho. Porque eu vou viver eternamente. Porque o meu irmão, meu Redentor, abriu o caminho e vive para sempre. Tudo é porque já foi feito. O que é que eu tenho que fazer? Seguir os passos de Jesus. Servindo como Ele serviu. Entendendo que Jesus é melhor do que tudo. Ele é o único suficiente Redentor e Salvador. Vivendo para Ele. Servindo uns aos outros. Perseverando com diligência na carreira. Porque o autor da promessa é Deus. Eu lhe pergunto, como é que você vai sair daqui desanimado? Indisposto para o trabalho depois de ouvir isso? Não é depois de ouvir o que eu estou dizendo, é depois de ouvir o texto bíblico que Deus está dizendo. Como é que você vai começar a sua semana dizendo: ah, pastor, segunda-feira para mim é um caos? Não. É uma oportunidade. É a oportunidade de manter o passo, a diligência. Termine o que você começou. Termine bem. Confiado no autor da promessa. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sinais dos herdeiros da promessa. Eles sabem o que é melhor. Eles oferecem o trabalho ao justo. Eles mantêm o ritmo dos perseverantes. E eles consideram o autor da promessa. Qual foi o tema do sermão dessa noite? Diga comigo, em primeiro lugar, os herdeiros da promessa sabem quem é melhor. Segundo lugar, os herdeiros da promessa
servem o justo. Em terceiro lugar, os herdeiros da promessa mantêm o ritmo dos perseverantes. Em quarto lugar, os herdeiros da promessa consideram o autor da promessa. Vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos para que estas benditas instruções encontrem calor, lugar em nosso coração e assim possamos nos gastar em favor da Tua obra, servindo uns aos outros e cumprindo a missão do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos uma semana vitoriosa, dando-nos uma semana de serviço, animados no Senhor, para a glória de Jesus. Se alguém nos ouve nessa noite, Senhor, e não desfruta ainda do privilégio, da honra, que é servir ao Senhor, servindo a comunidade da fé, participando desse Teu programa, ó Senhor, que esta pessoa seja resgatada para o objetivo, que retome o curso correto e venha servir conosco, considerando o autor da promessa, o Senhor mesmo. Abençoa-nos, ó Deus. Se há alguém nessa noite enfermo, que Tu queiras curar. Se há alguém nessa noite doente emocionalmente, queiras receber tratamento do Senhor, restabelecimento. Se há alguém triste, receba alegria da Tua parte. Se há alguém desconsolado, seja consolado pelo Evangelho nesta hora, Senhor. Se há alguém desnorteado, não sabe o que fazer, para onde ir, que receba do Senhor orientação e direção, que Tu abras as portas e acolhas esse desorientado. É a nossa oração. Também, se há alguém perdido, seja achado nessa noite, encontrado e inserido na família da fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.